fato de ser um grande produtor de alimentos e exportar alimentos para o mundo todo, não significa que a população brasileira, particularmente os mais pobres, tenham acesso a esses produtos. O problema do Brasil, Bernardes, não é que falta comida, tem comida sobrando. Não é? Falta dinheiro para comprar os alimentos. Por quê? Porque os preços das commodities são denominados em dólar. Então, os produtos que a gente exporta estão em dólar e contaminam outros preços. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje uma conversa muito especial com José Graziano, ex-diretor-geral da FAO. Tudo bom, Graziano, como é que tá? Tudo bem, obrigado. José Francisco Graziano da Silva é professor e escritor formado em agronomia. Foi ministro de Segurança Alimentar e Combate à Fome durante a gestão do ex-presidente Lula, quando implementou o programa Fome Zero. Em 2011, foi eleito diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, onde permaneceu até julho de 2019. Bom que você aceitou o convite para a nossa conversa. Graziano, o Brasil voltou para o mapa da fome, mas a pandemia talvez não seja a única culpada por isso, né? Não é não, Bernardes, pelo contrário, né? Deixa eu explicar uma coisa primeiro, o que é o mapa da fome, porque a gente repete, né? O primeiro mapa da fome do Brasil foi feito por José de Castro, o livro Geografia da Fome, em 1945. É o que nós temos referência. A FAO criou um mapa da fome mundial para acompanhar os diversos países do mundo nos objetivos do milênio, até 2015, tá? E usava como indicador de construir esse mapa um indicador que eles chamam índice de subalimentação. As pessoas que não comem o suficiente para viver, ou seja, que passam fome, tá? Índice de subalimentação. E esse mapa foi desenhado até 2015. Os países que tinham fome apareciam em vermelho e os que não tinham fome em azul. O Brasil, pela primeira vez, figurou no mapa da fome em azul em 2014. Tá? A partir de 2015, a FAO deixou de fazer esse mapa da fome. Quem faz hoje esse mapa é o Programa Mundial de Alimentos. Não é? E esse índice da subalimentação é um índice muito complicado de calcular, de maneira que ele foi sendo gradativamente substituído pelo índice de insegurança alimentar. A insegurança alimentar é calculada através de uma série de entrevistas direta com as pessoas. O índice de subalimentação era calculado a nível de país, não com as pessoas. Então, era um índice muito impreciso, eu diria. A partir de dados econômicos distribuídos pelos próprios países, né? Pelos próprios países. Quanto produzia de alimentos, por exemplo, era um dado. Quanto perdia dos alimentos. Eram todas estimativas, né? As melhores possíveis, mas sempre estimativas, algumas delas grosseiras. Por exemplo, a perda dos alimentos. Se considerava que perdia 30% dos alimentos para todos os países. Esse é um chute, pode ser um chute bem dado, mas era uma imprecisão. A partir de 2014, por iniciativa nossa, quando eu era diretor, nós criamos um outro indicador, que é o indicador de insegurança alimentar, acompanhando um indicador, a escala brasileira de insegurança alimentar, que é calculado pelo IBGE, que também iniciou a ser feito em 2004, pela primeira vez, do primeiro governo Lula. Muito bem. O que mostrava esses dados? Já em 2018, pelos dados do IBGE, mostrava que o Brasil tinha voltado ao mapa da fome. Então, com o indicador de insegurança alimentar. Não é? E isso agravou-se muito com todas as pesquisas
posteriores a 2018. Então, existe uma pesquisa da Vigisan, compatível com o IBGE, que mostra um aumento de mais de 9%. Como eu disse, o mapa da fome sempre acima de 5%. Não é? Por que 5%? Esse número é a estimativa de erro, de até 5% de erro, possivelmente. Então, para garantir que está no mapa da fome, tem que estar acima de 5%. Infelizmente, o Brasil, já em 2018, como eu disse, figurava como uma estimativa de exatamente 5,9%, né, segundo o IBGE, e passa a 9% por essa escala EBIA calculada pela Vigisan. Né? Muito bem. A partir daí, os números só se agravaram. A pesquisa mais recente que nós temos, que é feita pela Unicef, mostra que esse número chegou a 17% em julho desse ano, 2021. São 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar hoje no Brasil, né? Exato. Esse número, 17%, com a população estimada pela Unicef, daria, em julho, aproximadamente 27 milhões de brasileiros maiores de 18 anos. Não estou contando aí as crianças, que é o número mais difícil de calcular. Né? Mas mesmo esse número hoje, eu acredito que estaria pelo menos na faixa dos 40 milhões. Por quê? Porque em julho ainda as pessoas recebiam auxílio de emergência, além do Bolsa Família, e pararam de receber. Nós estamos hoje num momento pior possível, quando está voltando a se pagar o auxílio emergencial, para um número muito menor de pessoas que se pagava antes, não é? E por um valor muito reduzido, R$300, não longe distante dos R$600 que era antes. Então, Em alguns casos, até R$150, né? O que aí tem algumas Exatamente. contas falando em 23% de uma cesta básica, o equivalente a 23% de uma cesta básica. Exatamente. Como se as pessoas só comessem, não é? Não usassem para mais nada, não usassem para pagar aluguel, não usassem para pagar transporte. Não é? Mesmo assim, nós teríamos um número hoje, uma proporção muito significativa. Grosseiramente, eu estimo que nós estamos por volta de 25% da população brasileira em situação de insegurança alimentar grave, né, ou moderada, que é o indicador utilizado pela FAO. Como é que chegamos nesse nível de desassistência, Graziano? Olha, a fome vinha crescendo já no mundo todo, não apenas no Brasil, mas particularmente na América Latina, desde a crise das commodities, né, que se acentua a partir de 2013. Os países da região sofrem com a crise que começa lá atrás, em 2007, 2008, não consegue se recuperar, e isso se agrava em 2003, 2004 no Brasil, pelos problemas políticos que nós enfrentamos, né? O golpe contra a presidenta Dilma, né? A incompetência do governo Temer, que se seguiu, né? E a tragédia desse governo genocida, né? Que não considera a fome como um problema, não fala da fome, considera que o país não tem fome porque ele produz e exporta muitos alimentos, né? O que é um erro brutal, né? O fato de ser um grande produtor de alimentos e exportar alimentos para o mundo todo não significa que a população brasileira, particularmente os mais pobres, tenham acesso a esses produtos. O problema do Brasil, Bernardes, não é que falta comida, tem comida sobrando, não é? Falta dinheiro para comprar os alimentos. Por quê? Porque os preços das commodities são denominados em dólar. Então, os produtos que a gente exporta estão em dólar e contaminam outros preços. Como o feijão, por exemplo, não tem o preço em dólar,
mercado interno. Mas esse preço é contaminado. Por quê? O feijão é um parente da soja, é um primo da soja. Do mesmo jeito que você produz feijão, você produz soja. Feijão é um pouco mais caro para produzir. Então, quando sobe o preço da soja, sobe o preço do feijão também. Não é? Ele é, digamos, contaminado por esse dólar. E só não sobe o salário. A única coisa que não é indexada a dólar nesse país hoje são os salários. Os preços dos produtos importados ou substitutos dos importados estão todos indexados ao dólar, né? Exceto o salário. Então, você tem um aumento dos custos de produção, você tem uma carestia dos alimentos, o consumidor paga mais caro, a inflação já passou dos 10%, e dos alimentos já passou dos 30%, né? E o salário está lá, paradão, congelado, né? Então, a população não consegue pagar o preço desses produtos. Cada vez está substituindo por produtos de pior qualidade. Mas sendo o Brasil, como você até citou, Graziano, um dos maiores produtores rurais do mundo, né, um grande produtor rural, é, mesmo assim a gente ainda consegue sofrer influência direta dos mercados externos, tudo anexado, indexado ao dólar. É, a gente não teria que fazer uma conta diferente aí, que a gente pudesse ter dentro do país, o consumo fosse direcionado ao país? Obviamente que os excedentes e parte da produção seria para exportação. Mas não seria importante que a gente tivesse uma produção rural interna para consumo interno, como é no caso, por exemplo, dos pequenos agricultores, né? Olha, a produção agrícola brasileira é realmente muito grande. E uma pequena parte dela é exportada. A gente acha que tudo é exportado. Não. O que são exportados são as commodities, né? Uma grande parte da produção de produtos como frutas, verduras, legumes, não é exportada, né? Mesmo o feijão não é exportado. Ou o arroz. Parte do arroz foi exportada porque o preço do arroz subiu muito no mercado internacional. Então, os produtores aproveitaram o dólar alto, né, e exportaram. Agora, veja bem, uma coisa é o preço nos mercados internacionais. Hoje, o preço dos alimentos nos mercados internacionais está alto, né? Ele subiu 33% nesse ano, segundo os indicadores da FAO. O índice de preço de alimentos da FAO mostra um aumento de agosto desse ano, 2021, em relação a agosto do ano passado, um aumento de 33%, né? Em dólar. Em dólar. Além disso, subiu o valor do dólar frente ao real, por uma política do Banco Central brasileiro, que não intervém no câmbio, deixa o câmbio flutuante, o que beneficia muito os exportadores, mas pouco quem não vive de dólar, que não recebe em dólar, como a maior parte do povo brasileiro, né? Então, tem dois componentes. Tem um aumento realmente do custo, do preço dos alimentos nos mercados internacionais, mas tem um componente doméstico, que é a política cambial brasileira, de deixar o dólar livre, flutuando, né, sem intervir. E tem um terceiro agravante, Bernardo. O Brasil há muito não tem estoques reguladores. A FAO recomenda que um país tenha sempre 3 meses de estoque dos seus produtos básicos. O Brasil zerou os seus estoques, né? Por uma política deliberada dos governos Temer e Bolsonaro, né? Os estoques reguladores da Conab foram zerados. Eu diria que pior ainda, a Conab começou a ser preparada para ser privatizada. Então, começou a ser desmantelada. Isso que nós vimos acontecer com os Correios, né? Esse abandono dos Correios, essa negligência total, né? Acontece com a Conab. Não tem recursos, Vários né? armazéns foram vendidos, né? Vários armazéns sucateados, vendidos. Então, a falta de estoques faz, e os preços aumentando, deixa
um campo para especulação muito grande, tá certo? E os comerciantes, as grandes redes varejistas, supermercados principalmente, reajustam os seus preços, sabendo que a população não tem outro lugar para ir comprar, vai ter que comprar deles, né? Então, é isso que nós estamos passando hoje, né? Então, subiu o preço dos alimentos? Subiu no mercado internacional, subiu em dólar, mas tem uma política do dólar que não ajuda. Terceiro, não tem estoques no Brasil, né? Por uma opção política do governo, de não fazer estoques, né, de produtos da cesta básica. Tem um outro tema que eu gostaria de entrar, Graziano, é sobre a questão do PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele também sofreu uma forte redução, tem sofrido reduções sistemáticas ano a ano. Em alguns locais, em alguns estados, teve um corte de 70%, mais ou menos, nos repasses ao PAA, né? Qual que é o impacto dessa política? Acho que também está dentro desse bolo, né? Sem dúvida, né? Porque o PAA foi um dos programas mais exitosos introduzidos no primeiro governo Lula. Eu tive o prazer de, como ministro, sancionar a legislação toda que permitiu comprar alimentos diretamente dos agricultores familiares. Então, a Conab chegou a comprar mais de 300 tipos diferentes de produtos. Produtos que só tem em mercados regionais, por exemplo, né? Vários tipos diferentes de feijão, né? Vários tipos diferentes de frutas, verduras e legumes, frutas regionais, que tem só no Nordeste ou só tem na Amazônia, né? Tudo isso para ajudar o circuito local de produção e consumo. Produtores locais, geralmente agricultores familiares, que vendem para serem consumidos na própria cidade, ou na merenda escolar, enfim, localmente. A ausência do PAA corta esse circuito, interrompe esse circuito virtuoso. O PAA foi um dos programas que eu, como diretor da FAO, exportei para o mundo todo, para a África, para a Ásia. Os países queriam copiar o que nós estávamos fazendo, porque é um dos programas mais bem sucedidos do mundo, junto com a merenda escolar, né? Principalmente quando ele é acoplado à merenda escolar com compras da agricultura familiar. Você tem na merenda escolar ovos, leite local, né? Ovos caipira, leite produzido localmente, não é? E uma série de produtos frescos de qualidade que mudam a qualidade e o valor nutritivo da merenda escolar, não é? E isso afeta a produtividade e o rendimento dos estudantes e das crianças. Assegura, pelo menos, uma nutrição, né? Uma refeição nutritiva, uma nutrição adequada a essas crianças. Então, quando você corta o PAA, o que você está fazendo? Você está desestimulando o consumo de produtos locais, frescos, né? Está desestimulando compras da agricultura familiar, né? E está aprofundando esse desmonte dos programas de segurança alimentar. Cortar o CONSEA, como fez o Bolsonaro, extinguir o CONSEA, foi como cortar a cabeça das políticas de segurança alimentar. Cortar as verbas da Conab, as verbas do PAA, é como cortar a cabeça dessa política de abastecimento interno, né, de produtos de alta qualidade, produtos frescos. É isso que o governo optou. E para os produtores rurais também, para os pequenos agricultores, isso também foi um duro golpe, né? Sem dúvida. A gente talvez veja isso ao longo do tempo, né? Talvez a gente ainda não tenha sentido totalmente o impacto disso, né? Os produtores familiares já sentiram, né? Porque o PAA era um tipo de um mercado garantido localmente. Nem sempre esse mercado existe. O PAA criou esse mercado local para os produtores familiares, né? E permitiu acesso a esse circuito de comercialização curto, né? Senão, formam-se apenas os circuitos longos de comercialização, como são os produtos de exportação ou os produtos
que vão para os supermercados. Tá? É isso que está hoje predominando no Brasil, pela falta de um mecanismo como o PAA. O senhor é um dos criadores do Fome Zero, né? Um dos formuladores do programa, e que depois ele deu vida ao Bolsa Família e outros programas de auxílio a pessoas de baixa renda. Como é que o senhor tem visto essa mudança de rota do programa agora com o governo Bolsonaro? A ideia é criar um programa chamado Auxílio Brasil, que sequer tem orçamento ainda, né? O Bernardes, esse é um dos aspectos graves dessa proposta. Né? Não tem orçamento, é tudo uma ficção por enquanto. Né? Tem só um decreto e o nome do programa. O programa está sendo apresentado como um substituto do Bolsa Família, com o objetivo de tirar a marca do Lula do Bolsa Família. Né? Mas não é isso, não. O Auxílio Brasil não é uma continuidade, não é um novo Bolsa Família. É um programa completamente diferente. É um desmonte do Bolsa Família. Por quê? Ele não usa o cadastro único, né? Vai ser um cadastro feito por aplicativo. Veja bem, a pessoa que passa fome tem celular, dá para fazer cadastro no aplicativo. Essas pessoas idosas com muito pouca instrução, que são a maior parte das pessoas mais pobres do nosso país. Né? Além disso, esse novo programa, hoje o auxílio emergencial que está sendo pago, nós já comentamos, de até R$300, está sendo pago aproximadamente 39, 40 milhões de pessoas, nesse valor de R$300. Esse programa, se emplacar, ele vai ser pago a mais ou menos 17 milhões. Portanto, 22 milhões a menos da metade do que está sendo pago hoje, de famílias vão receber, de pessoas, perdão, vão receber esse auxílio emergencial. Então, na verdade, ele é um auxílio emergencial, em vez de ser 2.0, é 0.0. Auxílio emergencial 0.0, porque ele reduz o valor. Antes era 600, quando a gente não tinha essa inflação de 10%. E já não dava. Hoje passou a ser 300, com inflação de 10%. Esse programa começa a vigorar agora, final do ano, para o ano que vem, quando a nossa inflação deverá ter superado a casa dos 15%, são as estimativas. E vai pagar no máximo 300. E vai pagar para 17 milhões de pessoas, em vez de pagar para 39 milhões de pessoas. 22 milhões de pessoas vão ficar à míngua, sem receber. Essa é a proposta, de fato, do governo, né? Com essa pirotecnia do auxílio emergencial, Auxílio Brasil, né? No auxílio emergencial. Tem mais uma coisa. O Bolsa Família tem uma formulação muito simples. As famílias que não têm renda até X entram no programa, fazem o seu cadastro e recebem o pagamento mensal. Esse Auxílio Brasil é uma pirotecnia que você tem que registrar num aplicativo, né? Esperar a sua vez na fila para receber o recurso, etc, etc. Quando o conjunto de condições é muito diverso. Não está claro qual é o nível de renda de quem vai receber. Não está claro, porque ele juntou uma série de coisas, de conteúdo diferente. Tem bolsa, tem prêmio, tem isso, tem aquilo, que não faziam parte do Bolsa Família. É uma solução, eu imagino um pouco a equipe aí de economistas neoliberais lá do Ministério da Fazenda, vamos pegar tudo que vai para os pobres, junta isso num saco, né? Vira um saco de gato, como ficou esse Auxílio Brasil. É uma política totalmente eleitoreira, né? Pensando Não tem tão nenhuma somente em base, 2022, né? não tem nenhuma base. Um programa que funcionou por 18 anos, o Bolsa Família completa a semana que vem. 18 anos de sucesso. Foi imitado no mundo inteiro, né? Foi referenciado no mundo inteiro. Tem inúmeros estudos
de políticas, estudos acadêmicos, estudos que demonstram que o programa era muito eficiente e custava pouco. Custa menos de 0,5% do PIB. Né? É um valor muito baixo. Então, não tem porquê. Quer mudar? Quer melhorar o Bolsa Família? Tem espaço para melhorar. Tem 3 coisas para fazer para melhorar o Bolsa Família. Atualizar o valor está defasado, aumenta o valor do Bolsa Família. Passa o Bolsa Família para 300. Né? Aumenta o número de famílias. Tem mais de 2.200.000 famílias cadastradas já na fila, esperando a vez. Incorpora esse pessoal no Bolsa Família. Terceiro, coloca as regras na lei. Né? Vai receber até reajustado, torna o reajuste para acompanhar a inflação. Mensalmente reajusta o valor do Bolsa Família de acordo com a inflação. Né? Essas são coisas que você pode fazer facilmente, sem precisar de mudar a lei, são só decretos, né? Para continuar usando o melhor programa de transferência de renda que se tem notícia no mundo, que é o Bolsa Família. Graziano, o senhor estava falando sobre como o Brasil exportou um programa, como o Brasil era formulador de políticas públicas, né, e principalmente na questão do combate à fome, reconhecido em todo o mundo. O senhor foi diretor-geral da FAO. Como o senhor vê agora, né, nesse momento, a posição do país em relação, inclusive, às agências internacionais de assistência, enfim, o Brasil virou completamente um pária, né? Bom, Bernardes, eu começo dizendo que o Brasil é hoje o maior devedor da FAO. Né? Não paga suas contribuições há muito tempo. Né? E também um dos maiores das Nações Unidas. Essa é a postura brasileira, completamente ausente. Né? E o Brasil foi referência. Eu me lembro de os presidentes, primeiros-ministros que visitavam a FAO, vinham atrás de 3 programas. Era sempre isso. O mais procurado era o programa da merenda escolar, com compras da agricultura familiar. Esse, de longe, é o mais procurado. O segundo era o PAA, como fazer as compras da merenda escolar. E o terceiro, o Bolsa Família, como fazer o programa de transferência de renda. Era essa a visão que se tinha do Brasil, um modelo de um país que considera o direito humano à alimentação um direito constitucional. Né? Hoje se perdeu completamente isso. O Brasil voltou para o mapa da fome. O Brasil é um dos países que tem o maior índice de fome e insegurança alimentar do mundo. O Bernardes, nós estamos falando até agora de fome, que é a insegurança alimentar moderada ou grave, de acordo com a conceituação hoje na FAO. Mas tem um outro indicador que é tão ou mais grave ainda, que é a insegurança alimentar leve. O Brasil tem quase 35%, um terço da população, em insegurança alimentar leve. O que significa isso? Quando você substitui produtos por produtos de qualidade inferior. Você deixa de comer carne, por exemplo. Né? Você deixa de comer produtos frescos, frutas, verduras e legumes, e passa a comer macarrão miojo. Né? Não quero fazer industrializados em geral, né? Superprocessados, ultraprocessados, ou bebidas açucaradas para dar um pouco de energia, em vez de tomar leite. Você dá Coca-Cola para a criança. Por que a mãe dá Coca-Cola para a criança? Ah, ela gosta mais. Não. É que mantém a criança ativa pela energia do açúcar, né? Mas não tem o valor proteico e nutritivo que tem o leite. E é o que se pode comprar com esses salários de miséria que nós pagamos ao povo brasileiro. Substituindo por esses produtos calóricos, rico em açúcar e ultraprocessado, as crianças, principalmente, atingem índices de obesidade aos 5, 6 anos de idade. E vão ter o resto da vida comprometida com isso. Porque a obesidade causa uma série de problemas circulatórios, diabetes, e à medida que a idade avança, só piora. Afeta, inclusive,
a morbidade na Covid. Hoje, nós temos 1 de cada 4 brasileiros é obeso e 2 de cada 3 brasileiros têm sobrepeso. Na saída da pandemia, eu temo que esses números vão ser muito maiores, né? E nós vamos ter que enfrentar, além do problema da fome, o problema da obesidade. Parece uma contradição, né? Fome e obesidade, porque antigamente a gente achava que a criança, quando estava gordinha, estava bem Estava nutrida, saudável. estava saudável. Engano, estamos enganados. O fato de ser gordinho não é um sinônimo de nutrição, é um sinônimo de comer mal. E comer mal é uma forma de fome. Graziano, muito obrigado por essa conversa. Um papo que poderia se estender muito mais, mas infelizmente o tempo é curto. Obrigado, viu, pela tua participação. Obrigado por disponibilizar um pouco do tempo. Muito obrigado, agradeço eu. Obrigado, Bernardo. Um abraço. Voltamos a falar em breve. Tchau, tchau.